Oiê, vamos falar de romantismo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, continuando então com o que a gente está falando dos outros escritores que existiram no período do romantismo em Portugal, a gente vai falar agora do outro escritor que temos também com grande importância para poder entender como que se constrói a estética do romantismo em Portugal, que é Alexandre Herculano. Alexandre Herculano nasceu no ano de 1810 e faleceu em 1877. Nós temos ele como uma das grandes vertentes que temos da história de Portugal, por principalmente ele ter tido como uma dessas grandes obras o livro chamado A História de Portugal. Ele é muito marcado por essa questão que temos, tanto da questão política e também a questão de história de Portugal, porque ele foi intimamente ligado com a questão das invasões francesas, assim como também com as revoluções que temos de ideias liberais que vieram da Inglaterra, que vão se assentar também em Portugal. Por isso que é muito importante entender que várias vezes ele vai terminar, como vou querer dizer que nas suas obras, ele vai colocar alguns posicionamentos políticos e até mesmo econômico. Apesar de ele ter uma visão muito pro lado da esquerda, no sentido de que ele tem a favor como essas ideias, ele também vai num outro sentido que ele não concordasse com ideias mais do sentido de iberistas ou até mesmo de socialistas. A gente vai ter essa questão que ele vai colocar o problema de sempre se haver um reinado onde houvesse apenas uma pessoa liderando, por isso que a gente vai ter sempre esse assunto voltando tanto da parte econômica e política nas obras do Alexandre Herculano. Até mesmo sendo nomeado por Dom Pedro IV, ele virou bibliotecário da Biblioteca do Porto. Isso ajudou com que ele continuasse suas pesquisas de história, mas também conseguisse começar a fazer com que tivesse a parte de conseguir misturar fatos históricos com também algumas partes imaginativas do seu lado escritor. É por isso que é importante perceber que pelo fato de a gente ter ele como um dos grandes escritores da história de Portugal, ele não deixa de trazer também partes fantasiosas que poderiam se juntar a esses fatos que realmente aconteceram, então trazendo essa narrativa histórica portuguesa totalmente diferente do que teve até agora. Apesar dele ter ficado muito famoso com a questão da escrita de prosa, principalmente voltada para a questão histórica, nós também temos Alexandre Herculano como um grande escritor de poemas. Vale lembrar que muitos escritores do que a gente analisa, ou que vai analisar, ou que já analisou, escreveram outros gêneros literários também, mas sempre tem algum gênero literário que é o que mais se destaca. Como a gente pode perceber até mesmo da questão do próprio Machado de Assis, ele foi escritor em várias palavras, em vários sentidos da palavra. Ele escreveu teatro, poema, conto, análise literária, crítica literária, até teoria literária. Mas realmente o que ele se destaca está na parte dos contos, então é por isso que a gente tem realmente sempre um gênero que vai se destacar para o autor, porque ele vai escrevendo muito ao longo da vida e vai testando formas até conseguir achar uma perfeita, ou senão simplesmente ele dedicou muito tempo para escrever apenas aquele gênero, e é por isso que a gente tem então alguns destaques. E até para a gente poder perceber aqui um dos poemas do Alexandre Herculano, que vem inclusive do seu livro chamado A Harpa do Crente, a gente analisa aqui um dos seus poemas. Ó sim, rude amador de antigos sonhos, irei pedir aos túmulos dos velhos religioso entusiasmo e canto novo. Hei de tecer que os homens do futuro entenderão um canto escarnecido pelos filhos desta época mesquinha, em que vim peregrino a ver o mundo, e chegar a meu termo e repousar-me depois à sombra de um cipreste amigo. Então a gente pode perceber que nesse poema que a gente tem, ele tem assim uma certa canção, como se fala, então irei pedir aos túmulos dos velhos religioso, entusiasmo e canto novo. Então voltando para essa questão de que os poemas eles têm essa questão da inspiração para poder se cantar como se fossem musas inspiradoras, ou até mesmo entusiasmo e até o jeito de se escrever. Vale perceber que nesse período do romantismo que estamos falando de Portugal, estamos tecendo uma questão de que estamos analisando o passado para que a gente possa ter um progresso no futuro. Isso é muito importante porque, em contrapartida do que temos na questão do romantismo no Brasil, o Brasil ele está se formando como nação, enquanto Portugal teve uma ascensão, um declínio, e agora está tentando justamente se firmar novamente como uma nação que é patriótica e que valoriza os seus valores. E uma das obras que tem realmente um destaque que é muito interessante para a gente até poder entender bastante o Alexandre Herculano é uma obra chamada Eurico Presbítero. Presbítero é nada mais nada menos do que um sacerdote. O que a gente vai ter nessa história é que há uma paixão e um amor impossível relacionado entre Eurico e Ermengarda, é meio difícil esse nome, que eles vão ter um amor impossível e por conta dessa frustração do amor, o que Eurico vai fazer é partir para a vida religiosa de sacerdote, de presbítero. É meio confuso, porque assim, se a gente for analisar hoje, a gente vai pensar, poxa, mas que exagero, pelo amor de Deus, a pessoa pode encontrar outras pessoas. Então, é que o romantismo tem muito dessa questão do amor que ele tem que ser ou realizado ou não. Então
Então é muito comum que a gente vai ter que na história do romantismo, que a gente vai ter principalmente em Portugal, os amores são muito fatalistas. Então ou as duas pessoas que se amam ficam juntas, ou se não, as duas vão se separar e ou uma delas fica louca, uma delas comete suicídio, ou as pessoas morrem, ou elas ficam eternamente tristes. Então é meio fatalista realmente as histórias. O que vai acontecer como destaque da parte histórica de Portugal são exatamente as invasões árabes no período do século VIII, quando a gente está falando da Península Ibérica. Então a gente precisa lembrar que teve esse período na Península Ibérica da reconquista de Portugal. Então a gente tem que esse território todo espanhol, que antigamente não havia assim, muito essa diferença entre o que era Portugal e o que era de fato a Espanha, vão ter as invasões árabes, e a gente vai ter então como Eurico ele indo para essa parte, e que justamente há essa invasão dos árabes, e que ele percebe que a Ermengarda vai ser atacada, e ele se fantasia de o Cavaleiro Negro, e ele vai para a guerra contra os árabes. É meio esquisito isso de um sacerdote ele se vestindo de um cavaleiro negro, mas a gente precisa lembrar que existe tanto a questão do fantasioso, realmente, por retomada dos ideais medievais, como não só dos cavaleiros e realmente dessa questão de arma e espada, mas também dos valores. Então perceber que essa questão que temos do trovadorismo que retornou, a questão da proteção da amada, volta para o romantismo com essa questão de que a vida, desse sentimento que antigamente nós tínhamos, que no trovadorismo realmente havia essa devoção, mas que aqui a gente coloca com uma história que a gente quer que o casal ganhe. Então a gente se relaciona mais com essas personagens, há um desenvolvimento delas. Por isso que é diferente quando a gente analisa as cantigas de amor, porque a gente não se relaciona realmente com essas personagens. A gente vê que é uma declaração de amor, mas a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas, até mesmo não se dizia o nome da amada. Aqui, na questão do romantismo, já temos uma diferença, que há essa relação dos personagens, sabemos quem ela é e nós torcemos por ela, inclusive. Só pra gente poder perceber esse exagero emocional que a gente tem até mesmo de perceber da questão do culto do eu, de como se existe subjetividade, no sentido de que a gente vê o sentimento se aflorando dentro do autor e do eu lírico dizendo, a gente vê aqui essa parte do trecho que temos do livro do Eurico Presbítero, na parte do capítulo 4. E o que me importa a mim isso? Virão um dia a esta nobre terra de Espanha gerações que compreendam as palavras do presbítero. Arrastava-me para o ermo um sentimento íntimo, o sentimento de haver acordado, vivo ainda, deste sonho febril chamado vida, e de que hoje ninguém acorda, senão depois de morrer. Sabeis o que é esse despertar de poeta? É o ter entrado na existência com um coração que transborda de amor sincero e puro por tudo quanto rodeia. E ajuntaram-se os homens e lançaram-lhe dentro do seu vaso de inocência todo, fel e peçonha, e depois rirem-se dele. É o ter dado às palavras, virtude, amor pátrio e glória, uma significação profunda, e depois de haver buscado por anos a realidade delas nesse mundo, só encontrarei hipocrisia, egoísmo e infâmia. Então a gente percebe que nessa questão que temos de sentimento, a gente relaciona-se muito com a questão de a gente ler a questão da história de um país, justamente para poder conseguir se aprender com o que se passou, e claro que também isso não é uma estratégia que se fez apenas com o romantismo, a gente vê que no classicismo já se fazia isso, também na questão do humanismo, até mesmo na mitologia grega e romana, há a questão de utilizarmos fatos históricos como uma forma de aprendizagem. O teatro nasceu como uma dessas formas de a gente poder falar das questões de até mesmo sentimentos do ser humano, da questão de dúvidas, da questão de embates, de decisões que a gente vai ter. E aqui a gente percebe essa questão de se nomear os sentimentos, de se falar da questão de que até mesmo o escritor romântico, ele é uma pessoa que analisa tudo, ele tem uma visão além do alcance, que consegue fazer e analisar criticamente tudo que aparece na sociedade para justamente deixar uma lição de moral. E algumas outras obras importantes de Alexandre Herculano também vão ser a Harpa do Crente, que inclusive a gente já leu um poema, também o Pároco de Aldeia, que é considerado a sua obra-prima, Eurico Presbítero, que a gente acabou de ler uma das suas partes, e também, até se você ficar curioso, do História de Portugal, que é um romance, que é o que ele vai ter como documentação da história do país. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, depois a gente vai fazer análises específicas sobre os livros do Alexandre Herculano. Então eu quero principalmente trazer o do Eurico Presbítero. Eu acho que é uma história muito interessante. O livro é bem curto, dá para ler numa boa durante um dia, 2 dias no máximo, porque não tem muitas páginas. Você quer pedir algum livro específico do Alexandre Herculano? Você quer pedir você não entendeu alguma das coisas da aula? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu tirar essa sua dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando suas curtidas e inclusive comentando no que gostaria de ver nos próximos vídeos.
Muito obrigado por esse tipo de retorno. Além disso, se você quiser continuar estudando, tem também mais material de estudo lá no meu Drive para você poder estudar de graça e, inclusive, você também lê obras gratuitas que são de domínio público. Caso você queira vir estudar comigo para você poder saber mais de literatura, de romances e também de resumos de livro e análises de escritores, tem uma curso aqui embaixo do vídeo para você poder acessar com o link e usar um cupom para você poder pagar por R$40 pelo curso completo. Isso não é a mensalidade e o acesso é vitalício. Porém, caso você não queira exatamente desse jeito, ou você viu que as aulas não eram exatamente do que você estava pensando, dentro de 30 dias que você comprou o curso, você pode pedir o reembolso. Você vai aprender tanto a você conseguir analisar as obras e também saber até mesmo de livros de leitura obrigatória. E caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadoale@gmail.com ou se não, pode ser também pelo @alessandropr no PicPay. Caso você não queira me ajudar especificamente dessa forma, mas queira me ajudar, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vê no próximo vídeo. Até mais!